Senhor presidente, senhores ministros, em sessão realizada em 5 de maio de 2016, esta subseção decidiu, por maioria, aspas, afetar a esta subseção, em sua composição plena, a questão relativa à restrição do conceito de dono da obra previsto na orientação jurisprudencial número 191 desta subseção. Ministro Dallazen, um segundinho só. Me parece que está havendo um registro também de impedimento do ministro Alexandre Agra, né? Vossa Excelência verificou também? Aqui consta, realmente. Então, então, vamos estar com quórum de 11 aqui. Vamos... Não sei dizer a razão, isso é novidade para mim. Tá bom, mas se quiser permanecer, pode permanecer aqui. Sim, nesse meio tempo, por enquanto estou impedido, Perfeito. E se por acaso me considerar habilitado, eu... Perfeito, então. O problema não é de se considerar habilitado, é tentar ver se de fato está impedido, porque exatamente, habilitado ou não, se tiver impedido, Sua Excelência nem vai querer verificar qual o motivo do impedimento. Mas, ministro Dallazen, com a palavra, perdão. Como relatava, senhores ministros, em 5 de maio de 2016, esta subseção admitiu o incidente de recurso de revista repetitivo ora sob julgamento, cujo objeto é exatamente a súmula número 42 do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que trata da responsabilidade do dono da obra. Sorteado o relator, mediante despacho, fixei a questão jurídica controvertida nos seguintes termos, aspas, o conceito de dono da obra, previsto na orientação jurisprudencial número 191, para efeitos de exclusão de responsabilidade solidária ou subsidiária trabalhista, restringe-se à pessoa física ou micro e pequenas empresas, na forma da lei, que não exerçam atividade econômica vinculada ao objeto contratado? Várias entidades requereram o ingresso na condição de amici curiae, deferir a intervenção na relação processual das entidades já mencionadas pela senhora secretária. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo asseverou que, aspas, como sociedade de economia mista, componente da administração pública indireta do Estado de São Paulo, ligada ao sistema financeiro de habitação, atua como fomentadora de programas de habitação urbana para a população de baixa renda. Ressaltou sua intenção de prestar esclarecimentos sobre questões essenciais ao processo e auxiliar esta Corte Superior no julgamento da matéria controvertida. Posteriormente, intimada para apresentar memorial, requereu a ratificação dos termos da orientação jurisprudencial 191. Ao impugnar o teor da súmula 42 do TRT da Terceira Região, consignou que a imposição de restrição pura e simples do conceito de dono da obra a pessoas físicas, micro e pequenas empresas é arbitrária e discriminatória, já que não vislumbra todas as situações em que há empresas cujas atividades não são diretamente ligadas à construção civil e que não são economicamente vinculadas ao objeto contratado, mas que possuem uma constituição de sociedade de economia mista, como é o caso, precisamente, da referida companhia, da referida Sociedade de Economia Mista do Estado de São Paulo. O Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, reiterou sua manifestação no sentido de manutenção do teor da orientação jurisprudencial 191, de modo que não seja reduzido o conceito de dono da obra por ela previsto, ao menos no que se refere à administração pública. Argumentou que sua eventual exclusão do conceito causará um grande impacto financeiro ao Estado do Rio Grande do Sul, suas autarquias e fundações e aos demais entes públicos, os quais se veem obrigados a contratar, por meio de licitação, a execução de uma série de obras, como a construção de presídios, fóruns, etc., atividade que não está vinculada ao seu objetivo principal, sendo descabida a contratação de servidores públicos para tanto, fecho aspas. A Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, a APINE, alegou, por sua vez, que as empresas
que representa, do ramo de geração de energia elétrica, ostentam a condição de donas da obra em relevantes empreendimentos de porte nacional de grande importância econômica e social, como, por exemplo, na construção de usinas hidrelétricas. Intimada a apresentar memorial, exibiu conceitos doutrinários e lembrou legislação pertinente relativa ao contrato de empreitada, rememorou o histórico que permeou a edição e a alteração da orientação jurisprudencial número 191 desta subseção. Invocou o princípio da legalidade como limite para a atividade jurisprudencial dos tribunais, a fim de rechaçar o teor da súmula número 42. Realçou o desequilíbrio contratual, e a insegurança jurídica gerados a partir da edição da súmula regional número 42 do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Invocou o princípio da isonomia e, em síntese, requereu a manutenção integral da diretriz presentemente sufragada na orientação jurisprudencial 191. Em atenção aos ofícios encaminhados, os Tribunais Regionais do Trabalho da Terceira, da 15ª e da 16ª regiões indicaram processos para possível afetação como representativos da controvérsia. Além do processo em que suscitado o presente incidente, admiti como representativos da controvérsia outros 3 processos da Terceira e da 15ª regiões, cujos números são referidos, evidentemente, no meu voto. O Ministério Público do Trabalho, em parecer, opinou por que prevaleça o entendimento jurídico perfilhado na súmula 42 do Tribunal Regional da Terceira Região. O parquê invocou os princípios protetivo e da dignidade da pessoa humana como os pilares de sustentação da tese jurídica encampada na súmula regional número 42. Reputou pertinente uma, aspas, releitura jurisprudencial do tema concernente à responsabilidade trabalhista do dono da obra, tendo em vista a complexidade das novas relações entre instituições e ou empresas entre si, em detrimento aos direitos trabalhistas, que devem ser de todo preservados, sendo este o objeto do direito do trabalho. Ao final, o excelentíssimo subprocurador-geral do Trabalho, doutor Aloísio Aldo da Silva Júnior, opinou por se consagrar o entendimento jurídico posto na súmula 42 já referida. É o relatório, senhor presidente, senhores ministros. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a palavra àqueles que forem sustentar, nós temos 5 sustentações, e depois o relator dá, como se trata de incidente, não vai adiantar já a posição, porque, na verdade, se trata de teses jurídicas que vão ser fixadas, então vamos para as sustentações orais. Então, tem o doutor Maurício, todos são pelos amicus curiae, amici curiae. Então, o doutor Maurício, doutora Lívia, doutor Bruno, doutor Douglas, doutora Fernanda. Então, vamos começar, doutor Maurício? Então, cada um terá até 10 minutos, mas, se puder, com capacidade de síntese, agradecemos. Obrigado, presidente. Pela Associação dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, a PINE, aqui na qualidade de amicus curiae, peço o uso da palavra. Senhor presidente, senhores ministros, de forma muito breve e até de forma muito concisa, tendo em vista que a matéria já é de amplo conhecimento e amplo debate perante essa Corte, que é o alcance da orientação jurisprudencial número 191. O J 191, que, editada no ano 2000, sofre alteração no ano de 2011, para que a obra de construção civil seja apenas essa, eximida de responsabilidade para o dono da obra. E o que eu gostaria de destacar, principalmente, senhor presidente, senhores ministros, é o primeiro ponto, o princípio da legalidade. Não existe lei que obrigue, ou assegure, ou determine, ou imponha responsabilidade pelos eventuais créditos trabalhistas ao dono da obra. Esse é o primeiro ponto, o princípio da legalidade, tendo em vista que é uma relação de natureza civil, a do dono da obra e a dos empregados. Evidentemente, situação distinta é a do empreiteiro com os empregados que executam a obra.
O segundo ponto, o dono da obra, o objetivo dele é o resultado final. Ele não interfere no processo. Ele não tem ingerência em relação à mão de obra que vai executar essa obra. Por isso é que a manutenção da orientação jurisprudencial número 191 é a medida que se impõe. É importante destacar aqui, senhor presidente e senhores ministros, os precedentes que deram origem ao OJ 191. E apurei aqui precedentes do ministro Rider Nogueira de Brito, ministro Vantuil Abdala, ministro Milton de Moura França, ministro João Oreste Dallazen. E o primeiro precedente que dá origem do ministro Rider Nogueira de Brito foi publicado, um acórdão publicado no ano 2000, um julgamento de 99. E a ratio decidente, a questão principal, é justamente no sentido, ao dono da obra interessa apenas o resultado do trabalho. Recurso de revista 455-044, de 1998. Ministro Vantuil Abdala, não existe lei que obrigue ou determine a responsabilidade do dono da obra por eventuais créditos trabalhistas daqueles que executaram a obra. E outra questão, a relação existente entre o dono da obra e aqueles que a executaram, uma relação de natureza civil, ministro Milton de Moura França. E interessante também destacar, senhor presidente, senhores ministros, é que nesse precedente do ministro Rider Nogueira de Brito, mencionado aqui da tribuna, era um recurso de revista oriundo de qual tribunal? Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, um processo da CENIBRA, em que foi dado provimento porque o tribunal condenava, responsabilizava subsidiariamente o dono da obra. E vejam, Vossas Excelências, 20 anos depois, sem que houvesse nenhuma alteração legal nesse sentido, o mesmo tribunal provoca um incidente, editando a súmula 42, prevendo uma responsabilidade que a lei assim não determina. Portanto, andou bem o Tribunal Superior do Trabalho ao editar o OJ 191, ainda no ano 2000, porque impediu que um tribunal regional editasse uma súmula criando obrigações que não estivessem previstas em lei, prescritas em lei. E 20 anos depois, o mesmo tribunal, com todo respeito, pretende uma responsabilização do dono da obra sem, esse é o principal ponto, sem que houvesse nenhuma alteração da legislação nesse sentido. Se tivesse alguma lei, não quero entrar aqui no mérito se é justa a responsabilização, se não é justa, porque não é essa a questão. A questão é o princípio da legalidade, o princípio da defesa da jurisprudência sufragada por essa corte, né, de forma muito cuidadosa, no ano 2000. Dizendo o que, na verdade, em tese, nem precisaria dizer, porque não pode uma súmula criar uma obrigação que não esteja prevista em lei. Mas foi importante o tribunal adotar essa postura. Adotar essa postura exatamente nesse sentido. Porque a relação existente entre o dono da obra e aqueles empregados que executam a obra é uma relação de natureza civil. Então, é fundamental que essa orientação seja ratificada por esse tribunal e até de forma veemente, para evitar que no ano de 2020 o mesmo tribunal, sem alteração legal nenhuma, ou seja, o tribunal de origem, tente responsabilizar novamente o dono da obra por obrigações que não são dele. Porque a relação existente é de natureza civil entre o dono da obra e o empreiteiro. Relação diversa, repita-se, é a dos empregados com o próprio empreiteiro ou a empresa de empreitada. Então, é fundamental para que, repita-se, esse é o ponto principal. Não houve alteração da lei e o tribunal pretendeu, 20 anos depois, trazer a questão à tona, editar uma súmula impondo responsabilidade não prevista em lei. Dessa forma, senhor presidente, senhores ministros, a manutenção, ratificação da OJ 191 é medida que se impõe. Perfeito.